Vamos falar então do candidato do PT ao Palácio do Planalto. Lula corre o risco de ter a sua candidatura impugnada pelo Ministério Público Eleitoral. O vice-procurador-geral Paulo Gonet cobrou, em despacho enviado à coligação Brasil da Esperança, na última segunda-feira, a apresentação por parte do PT das certidões criminais de primeira e segunda instância dos 12 processos em que ele está envolvido. A entrega dos documentos é primordial para que o petista não seja enquadrado na lei da ficha limpa por eventuais condenações em segunda instância. No despacho, o vice-procurador diz que pode impugnar a candidatura caso as certidões não sejam apresentadas. Nesta quarta-feira, em entrevista à rádio Super FM de Belo Horizonte, Lula criticou a lei da ficha limpa. Eu acho que foi uma bobagem a gente fazer a lei da ficha limpa tal como ela foi feita. Sabe? Ou seja, você muitas vezes pune uma pessoa e 3 meses depois essa pessoa readquire o seu direito de ser candidato outra vez. Ou seja, eu acho que é preciso a gente dar uma rediscutida na lei da ficha limpa. O petista também falou o que pensa do uso das cores da bandeira do Brasil em programas sociais. A carteira verde e amarela, a cada verde e amarela, sabe? É tudo verde e amarelo, uma babaquice sem precedente na história do país. Agora à noite, Lula participa de um ato na Praça da Estação, também em Belo Horizonte. Mas com você, Chelp, o que achou dessas declarações do candidato do PT? Pois é, essa declaração sobre as cores é realmente bastante estranha e depois contra o ex-presidente Lula. Realmente não o ajuda em nada nessas eleições. Quanto à questão da impugnação, é uma questão burocrática, inclusive também foi solicitado e cobrado da campanha do presidente Jair Bolsonaro alguns documentos que estavam faltando. Isso tem ocorrido com outros candidatos também e vai ser uma constante até se definirem, até serem confirmados os registros dos candidatos. Então, vejo isso como uma questão burocrática, já que também o presidente Jair Bolsonaro tem sido cobrado por documentos. E em relação à fala, realmente, verde e amarelo está em tudo, está na bandeira e é natural que esteja em vários lugares do Brasil. Isso não é uma exclusividade do presidente Jair Bolsonaro, assim como não deveria ser visto como algo estranho para um candidato à presidência do Brasil. Você, Mota? Impugnação da candidatura. Eu poderia até dizer que isso é uma surpresa, mas eu tenho que confessar que surpresa maior para mim foi a anulação dos processos criminais pelos quais ele foi condenado. Vamos lembrar, o ex-presidente ou ex-presidiário, ele foi condenado em 2 processos criminais, um relativo ao triplex, o outro relativo ao sítio. Em cada um desses processos, no primeiro processo da cobertura, ele foi condenado em uma vara de Curitiba, teve a condenação confirmada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e depois no Superior Tribunal de Justiça. E do sítio de Atibaia, ele foi condenado em Curitiba e teve a condenação confirmada no Tribunal Regional Federal. Aí, a Suprema Corte do Brasil reviu o entendimento sobre prisão em segunda instância. Acho que vale a pena repetir isso. O Supremo Tribunal Federal reviu um entendimento que ele já tinha sobre prisão em segunda instância, de modo então que o ex-presidente, o ex-presidiário Lula foi solto. E logo a seguir, uma decisão do STF achou um pequeno problema nesses 2 processos, que eles deveriam ter sido julgados em outro fórum e não em Brasília. É um pequeno problema que não foi encontrado por nenhum dos juízes, nem da Vara de Curitiba, nem do Tribunal Regional Federal, nem do Supremo Tribunal de Justiça. Então, esse pequeno probleminha, segundo as palavras do próprio ministro Fux, um detalhe técnico, porque os crimes ocorreram. Como é que fica o cidadão brasileiro? Como é que fica o motorista de Uber que está nesse momento ouvindo a gente no rádio do carro, está pensando naqueles boletos que tem em cima da mesa dele para pagar, está pensando naquela dívida do banco? Como é que ele fica diante de uma justiça que é tão maleável e tão flexível? E aí a gente escuta agora as 2 declarações do candidato dizendo que eu acho uma bobagem a gente fazer a lei da ficha limpa do jeito que ela foi feita. Bom, até onde eu sei, não foi ele nem o partido dele que fez essa lei da ficha limpa. E depois dizer que tudo verde e amarelo é uma babaquice sem precedentes na história do país, não me parece uma declaração apropriada para alguém que quer voltar à presidência da República depois de todo esse histórico.
Augusto. Bom, a lei da ficha limpa foi fruto da vontade popular, né? Um candidato à presidência se voltar contra essa lei é muito estranho, embora eu não vá estranhar se o Lula quiser a revogação também do Código Penal. Esse é o problema primeiro dele. Segundo, verde e amarelo é uma babaquice. Quando a seleção brasileira joga de futebol, o Lula aparece tocando vuvuzela, já apareceu, tem vídeo aí de verde e amarelo. E a mulher também. Então isso é só uma demonstração de oportunismo. O Fachin é que deve estar preocupado, porque ele soltou o Lula ilegalmente. E agora, daqui a pouco, essa ação acaba no Supremo. Essa é a esperança do Lula. Então, essas declarações que o Lula faz mostram explicam a fragilidade da argumentação que ele vai ter nos confrontos diretos com o principal adversário, em debates, e também nessa competição aí entre comícios, manifestações de rua. Agora, quanto mais ele falar isso, pior é a situação eleitoral dele. E a análise agora é da Ana Paula Henkel, a Ana que hoje está com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo, a partir de hoje nos visitando aqui mais uma vez. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui mais uma vez. Estava com saudade do Brasil e aqui deixo o abraço de tantas pessoas, a nossa equipe nos aeroportos, alfândega. Então, um carinho muito grande que as pessoas têm por esse programa. Então, fica aqui registrado o abraço a todos. E Vitor Brown, viu, Augusto? Unanimidade. Todo mundo quer saber se está casado, se está solteiro. O Vitor Brown é outro... Estou noivo, já fica o registro, então, já fica a informação. Comemorou aniversário. Pois é, o evento mais importante do 16 de agosto. Vai ser feriado nacional. Tem amigos generosos, né? Dá para ver isso também. Muito boa noite a todos e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, o Lula criticar a lei da ficha limpa, né, e prometer revisão, ele critica leis importantes de responsabilidade fiscal, ele critica reformas importantes, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ou seja, é um candidato, né, é um ex-presidente, um ex-presidiário e agora um candidato também, que tem uma plataforma que já colocou preto no branco o que ele espera para o Brasil. Então, criticar a lei de ficha limpa, né, que foi uma vontade do povo, como Augusto muito bem colocou, é parte de um projeto absolutamente de retrocesso, de uma plataforma de retrocesso para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, agora, muitos democratas estão assustados com o governo Joe Biden. Nossa, não esperava que seria assim, tão de esquerda ou tão controlador. E o interessante é que tudo que está acontecendo, Joe Biden disse, estava escrito na plataforma do então candidato democrata Joe Biden. A mesma coisa acontece aqui no Brasil. Está tudo escrito na plataforma de governo do ex-presidente e ex-presidiário. Então, chegar em 2023 e se assustar com um cenário parecido com o da Argentina, né, da Colômbia, de tantos amigos aqui perto, né, vizinhos, e isso não vai ser possível, porque eles estão dizendo exatamente o que eles esperam para o Brasil e o futuro que eles esperam não é bonito. Agora, Schelp, será que do ponto de vista eleitoral uma fala como essa do Lula criticando a lei da ficha limpa pode prejudicá-lo? Até porque, imagino, essa vai ser uma pauta importante dos adversários dele nessa corrida presidencial, né? Os adversários do Lula vão explorar muito o histórico do PT, os casos de corrupção todos ligados ao partido. A aparição do ex-presidente agora esbravejando, criticando a lei da ficha limpa pode prejudicá-lo de alguma forma também, Schelp? Eu acredito que sim. Falava-se que quando começasse a campanha eleitoral, a questão da corrupção ia desaparecer, não seria tão importante como foi, por exemplo, em 2018, que ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro. Dizia-se que apenas a questão da economia seria aí o topo das prioridades. Mas o que já tem sido visto nas últimas semanas é um crescimento aí, uma revigoração, digamos assim, daquele sentimento antipetista, obviamente ligado a esses escândalos de corrupção. Então, certamente, esse tema vai ser levantado à tona pelo presidente. Essas críticas à lei da ficha limpa, obviamente, vai causar um dano à campanha de Lula. Lembrando que essa lei foi instituída em 2010,
portanto, no governo do PT, foi uma lei que foi muito importante justamente para barrar, né, a chegada de candidatos já condenados e que voltam, né, e que se elegem apesar desse histórico criminal. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: não foi, também não é a única, ele não é o único candidato que tem aí um histórico que vem criticando ou que vem tomando atitudes em relação a leis que são importantes para o combate à corrupção. A gente precisa lembrar que nesse governo, por exemplo, foi aprovada mudança na lei de improbidade administrativa, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, essas mudanças sancionadas, que reduzem um dos instrumentos, né, esvaziam um dos instrumentos importantes que o Ministério Público tinha, justamente para coibir, né, gestões, má gestão ou mesmo atitudes criminosas do ponto de vista administrativo de gestores públicos. Agora, Mota, será que ele tem espaço para essas mudanças? Será que o Lula consegue alterar a lei da ficha limpa? Acho muito pouco provável, Brown, porque uma das coisas que o fenômeno Jair Bolsonaro trouxe para o Brasil foi uma renovação no discurso político da pauta moral, né? Daquilo que se chama de pauta moral. O presidente Bolsonaro dá muita ênfase, mais do que qualquer outro político que eu consiga me lembrar, por exemplo, em tópicos como a defesa da liberdade, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, o combate à ideologia de gênero, a defesa da vida, a defesa da legítima defesa armada, né, o direito de legítima defesa armada, e isso representa um confronto direto com as ideias do Partido dos Trabalhadores. Um é água, outro é vinho, não tem meio termo aí. A gente acabou de ver há poucas semanas uma coisa inacreditável, uma juíza proibindo o uso da bandeira nacional em campanhas políticas, porque aquilo simbolizava um dos concorrentes. Isso é absurdo tanto pela decisão da juíza, né? Mas também, por outro lado, mostra o poder de comunicação de um candidato que consegue se tornar sinônimo da bandeira nacional. E por último, eu acho que a grande pauta, e todo dia a gente fala sobre isso no jornal, é a questão da criminalidade. É uma crise sem fim que o Brasil enfrenta, e aí a gente vê também um confronto entre um lado que diz que o crime não pode compensar, que o bandido tem que se dar mal e que antes de se preocupar com os criminosos presos, eu vou me preocupar com as vítimas. E do outro lado, uma voz, né, de um candidato das bandeiras vermelhas que diz que o bandido é um pobre coitado, que não teve oportunidade, que rouba porque não teve um tênis, né? Que se ao menos ele tivesse oportunidade, ele não estaria cometendo crimes. Ele conta uma falácia dessa que vai contra todas as evidências e vai contra a realidade que está diante dos nossos olhos. Agora, Augusto, sobre essa tentativa de impugnação da candidatura, será que é motivo para preocupação do Lula ou não? Será que ele consegue uma decisão favorável na justiça e mantém o projeto de tentar voltar à presidência? Olha, eu diria, para usar uma palavra branda, que ele tem a simpatia, né? Para não dizer o apoio militante do TSE. Eu acho difícil consumar-se alguma impugnação. Tipo, acho difícil. Esse processo vai ser analisado com um olhar político, eu acho. E ele tem essa vantagem na justiça eleitoral. No tribunal eleitoral, melhor dizendo. Agora, Anny, falando justamente em justiça, esse deve ser um assunto também na eleição, porque o próximo presidente, seja ele quem for, né? A gente diz aqui próximo presidente, pode ser Bolsonaro num segundo mandato, pode ser Lula de volta, pode ser qualquer um dos outros candidatos, mas seja quem for o presidente a partir de 2023, vai fazer indicações ao Supremo Tribunal Federal, né? Já logo no começo do novo mandato, a partir de 2023, tem a aposentadoria da ministra Rosa Weber, depois mais uma aposentadoria, mais uma cadeira que vai se abrir, então é um tema que deve aparecer também na campanha, né, Ana? É um tema importantíssimo, não é, Vitor? Porque hoje o brasileiro já entendeu, tanto que no 7 de setembro do ano passado, uma das principais pautas das manifestações foi exatamente o respeito à Constituição. E nós estamos falando do respeito à Constituição que não acontece por parte dos ministros da Corte Constitucional, da Suprema Corte no Brasil. Então o brasileiro já entendeu que essa eleição ela está até
acima do presidente Bolsonaro ou do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. É uma pauta muito maior, porque não adianta trocarmos o executivo, não adianta trocarmos o Congresso, colocarmos senadores responsáveis, né, que possam colocar em plenário, em votação, um processo legítimo de impeachment de ministros que adoram inconstitucionalidades, se os próprios ministros da Suprema Corte do Brasil não respeitam a Constituição. Esse foi um ponto interessante na eleição americana de 2016. Muitas pessoas, cristãos também, não gostavam do então candidato republicano Donald Trump e votaram em Donald Trump por uma razão apenas, que foi as 3 indicações para a Suprema Corte americana que aconteceriam nos 4 anos daquela administração. Foi uma eleição conhecida como uma eleição para 40 anos e não para 4. E os dividendos foram colhidos agora em junho. A Suprema Corte americana, com as 3 indicações do então presidente Donald Trump, reverteu agora com maioria conservadora, isso quer dizer constitucionalista, que respeita a Constituição, que é o único norte para esses juízes, porque lá eles têm que ser juízes. Essa corte agora reverteu o famigerado Roe versus Wade, que foi um direito constitucional de abortar nacionalizado nos anos 70, um direito que nunca existiu na Constituição. E essa corte, então, com 3 ministros que o Donald Trump colocou lá, reverteu isso, respeitou a Constituição e devolveu essa discussão para os Estados americanos, como diz a Constituição americana. Então, é muito importante que nós tenhamos esse pragmatismo também de votar em princípios, de votar em pautas que vão além dos nomes dos candidatos nas cédulas.